Olha, com certeza já apareceu por aí, aquelas sobrancelhas super penteadas pra cima com um look bem cheio, bem ousado, sabe? Pois é, essa é a tendência que tá bombando nas redes sociais e hoje a gente vai fundo pra entender a ciência por trás de tudo isso. Tem gente que fala que é uma verdadeira revolução no design de sobrancelhas. Mas o que é essa técnica, afinal? E qual que é o segredo, hein? Como é que se consegue aquele visual fluffy, super estilizado? Então, bora lá. A gente vai dar uma olhada na tendência fluffy, entender o que é a tal da brow lamination, mergulhar na química da coisa, pesar os resultados contra os riscos e, claro, fechar com um checklist de segurança que é fundamental. Bom, para começar, por que todo mundo de uma hora para outra resolveu querer esse visual? A moda, que começou lá na Rússia e chegou com tudo no Brasil por volta de 2019, tem um objetivo claro: criar sobrancelhas que parecem mais cheias, mais naturais, mas, ao mesmo tempo, super arrumadinhas. Certo, então, o que é exatamente a brow lamination? Vamos desvendar o que se esconde por trás desse nome. Basicamente, a brow lamination é um procedimento químico, mas, e isso é importante, não é invasivo. A grande sacada é usar os pelos que a pessoa já tem, reestruturar eles para conseguir um look mais alinhado, com mais volume. E aqui, ó, atenção, uma coisa muito importante é não confundir com microblading, tá? São coisas totalmente diferentes. Pensa assim, a brow lamination é tipo um permanente para os fios da sobrancelha. Já o microblading, bom, isso é uma tatuagem semi-permanente. E o mais legal é que a técnica é super versátil. Dá para conseguir vários estilos, sabe? Desde o wild, que é aquele bem ousado com os pelos todos para cima, passando pelo fluffy, que é mais naturalzinho, até o estilo delineada, para quem prefere um visual mais clássico, bem alinhado. Tá, mas como é que a química consegue fazer essa mágica toda e remodelar os pelos desse jeito? Chegou a hora da gente entender a ciência por trás desse estilo. E para facilitar o entendimento, uma especialista deu uma analogia que é, sério, genial. O processo todo é mais ou menos como cozinhar macarrão e espaguete. Mas antes de cozinhar o fio, a gente precisa entender como é o nosso espaguete. O pelo tem camadas, certo? E o alvo de tudo isso é o córtex. É o miolo do fio, a parte que define a forma e a força dele. É lá que a mágica acontece. Ok, o processo químico funciona em duas etapas bem diretas. Primeiro, a redução. Um produto alcalino é aplicado para abrir a cutícula do pelo e quebrar umas ligações que existem lá dentro, no córtex. Isso deixa o pelo mole, maleável, igualzinho ao macarrão depois de ir para a água quente. Aí vem a segunda etapa, a neutralização. Um outro produto, um agente oxidante, entra em ação para reconstruir essas ligações e, pronto, fixa os pelos na nova posição. Beleza, a parte da ciência está entendida. Mas e aí, na prática? Vamos pesar os benefícios, os resultados incríveis, contra os possíveis riscos, porque sim, eles existem. E olha, a transformação pode ser tão... Uau! A especialista Ravele Moraes até diz que é difícil de acreditar que é a mesma sobrancelha. A técnica consegue preencher falhas, dar uma sensação de volume, de sobrancelha mais cheia. O efeito é aquele sonho, né, de acordar e pronto, com a sobrancelha no lugar. E isso dura bastante, entre 4 e 8 semanas. É um tempo bom, mas é importante lembrar, não é para sempre. Falando de grana e compromisso, a brow lamination exige uma manutenção mais frequente, claro, mas o custo de cada sessão é bem mais baixo se a gente comparar com o investimento inicial de um procedimento como o microblading, que é bem mais caro. Mas vamos falar da parte séria agora, os riscos. E eles precisam ser levados em conta. Para se ter uma ideia, dados da Anvisa aqui no Brasil mostram que os serviços de estética são responsáveis por cerca de 60% das reclamações em serviços de saúde. É um número altíssimo, né? Isso acende um alerta para a segurança. E quais são esses riscos? Bom, eles podem variar bastante, desde uma irritação na pele, como vermelhidão e coceira, até danos sérios aos fios, deixando eles quebradiços. Em casos mais graves, pode rolar até queimadura química na pele, ou pior, uma lesão nos olhos se o produto escorrer. É por isso que, gente, a escolha do profissional faz toda a diferença. Então, a pergunta é: como conseguir o resultado dos sonhos, mas sem colocar a saúde em risco? A boa notícia é que existe um checklist de segurança que ajuda e muito. E a primeira pergunta desse checklist, talvez a mais importante de todas, é: será que esse procedimento é para todo mundo?
E a resposta é bem direta: não. Definitivamente não é para todo mundo. Quem está grávida ou amamentando, nem pensar. Pessoas com pele muito sensível ou com condições como eczema, psoríase e rosácea perto dos olhos também devem evitar. E atenção, quem usa ácidos ou está fazendo peeling no rosto também entra nessa lista de contraindicações. Pelos muito finos ou já danificados, melhor não arriscar. Outro ponto que não dá para negociar: o teste de alergia. É obrigatório. Um profissional sério vai aplicar um pouquinho de cada um dos produtos, geralmente no braço ou atrás da orelha, e pedir para a pessoa observar a área por 1 ou 2 até 3 dias. Qualquer sinal de irritação, coceira, vermelhidão, o procedimento tem que ser cancelado. E para fechar, é bom lembrar que o cuidado não acaba quando se sai do salão, viu? Muito pelo contrário. Para fazer o resultado durar e manter os fios saudáveis, os cuidados em casa são essenciais. Coisas como não molhar nas primeiras 24 horas, pentear todo dia e, principalmente, hidratar com os produtos certos. O que nos traz de volta à grande questão, né? A promessa de ter sobrancelhas perfeitas, super alinhadas e cheias, praticamente sem esforço no dia a dia. Será que a química por trás disso tudo vale a pena? Bom, com todas essas informações em mãos, a decisão fica um pouco mais fácil de tomar.